A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Histórias e resgatar memórias. Para isso, nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a atriz, artista, educadora Ângela Barros.
Como vai, Ângela? Tudo bom? Bem, muito bem, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Que lindo esse estúdio, parabéns, maravilhoso. Estou muito feliz. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagine, é uma honra. Uma honra mesmo. Lucas, e aí, Viu? os recados iniciais? Viu, Araújo, e por falar que a gente vai falar de teatro aqui, por falar nisso, você sabia que eu já fui ator já? Eu tive uma breve carreira de ator. Meu professor foi o Mário Pérsico, na Fundec, eu fiz 2 anos de curso lá. Grande Fizemos Mário. uma peça Uhum. que foi Grise nos Tempos da Brilhantina, que estrelava lá o John Travolta e a Olivia Newton-John. Sim, eu conheço essa história. Eu não fiz o personagem de John Travolta, mas eu fiz 3 personagens na peça. Eu fiz um inspetor de escola, Uhum. fiz um aluno que fazia bullying com a turma e fiz Uau. um membro de uma gangue. Então foi uma experiência muito boa ter feito teatro. Parabéns. Eu aconselho a todo mundo, assim, o desenvolvimento pessoal muito importante. Queria agradecer a Ângela pela presença, toda a equipe aqui do Estúdio 48, agradecer ao Araújo e também convidar a todos a seguir nossas redes sociais, Estúdio 48, pense comigo no Instagram, no YouTube, se inscreva no canal, deixa o like, comenta, a gente tem agora o chat do YouTube, do Instagram e também temos o nosso WhatsApp aí, onde as pessoas podem mandar áudio, vídeos e essa interação aqui com o nosso programa é muito importante, pessoal. Então, siga nossas redes, nos ajude a engajar. A gente aqui não usa nenhum tipo de impulsionamento, né, Araújo? A gente aqui, todos os nossos engajamentos são orgânicos. Então, a ajuda de vocês é muito importante aqui para o nosso projeto, para o Pense Comigo, para o Estúdio 48. O Araújo agora vai ler o perfil da diretora teatral e atriz Ângela Barros. Antes disso, só lembrar que eu fui assistir a sua apresentação lá, lembra? Eu lembro, você foi assistir, eu acho que foi a primeira, porque eu fiz 2 sessões de apresentação. Torcendo lá na plateia para que você não cometesse nenhum erro. Eu lembro E que não errou. você filmou também, né? Filmamos também. maravilha, que Cara, maravilha. foi uma experiência muito incrível. Eu fiz 2 sessões, mas em cada sessão a gente apresentou 2 vezes. Então foi 4 apresentações ao total. Que Então demais, foi né? muito legal. O Parabéns. teatro lá da Fundec é grande, cara, é muito bom. E a Fundec faz um trabalho incrível, né? Faz. Acho importante na cidade. E Que é um trabalho de formação, Sim. que quase não existe aqui, né? Então, acho essencial, falar a verdade. Eu acho que o teatro assim, é mais do que você aprender a ser um ator, uma atriz, é um desenvolvimento pessoal. Exatamente. Você se desenvolve assim, se expressar, se comunicar, é muito importante. Eu acho que o teatro é o lugar da experiência social, né? Sim. Coletiva. E o Mário Persco é um grande profissional, um grande grande professor. amigo, grande pessoa. Muita Agregador do experiência. teatro Exatamente. Sim. Um grande construtor da história do teatro e efetivamente, né, fazendo teatro aqui. Uhum. Acho que o Mário é um cara que tem um papel importante aqui, muito importante. E ele tem uma Na escola cidade. dele também, né? Exatamente. Escola do Mário Persco. Então Ele dá aula é na um Fundec, tem a escola dele. resistente, né, da luta aí. Sim. Que bom. Pessoal, então, como vocês veem, o Araújo. assunto aqui, o tema é cultura e tudo que circula em torno dela, a partir dela e no entorno dela. Vera, você ia falar do seu livro também, né? Você falou? Meu livro? Nada, que tá na Isso. livraria, tá nas redes sociais aí. Um brinde ao nada. E tá na Amazon também. E qual que é o preço Tá do seu na livro, Amazon Araújo? Qual que é o preço? Está em Sorocaba também, está na Livraria Nobel e no estúdio, JF Studio, lá no Largo E São tá, Bento. tá na Amazon e Google Play. Tá em e-book lá. E Google Play. E qual que é o e-book. preço do livro físico? Livro físico, R$ 49,90. Nossa, tá barato, hein? Tá quase graça. Nossa, que pra- valor. tá ótimo. Tá bem acessível. Ele E pode e-book. ser encontrado nesses pontos que eu falei e também como autor. Eu tenho enviado para localidades distantes, Que aí ótimo. só o valor mais o frete, que tem ficado em torno de R$ 9,00, né? o frete. Por aí, E lembrando que em e-book também tá metade do preço, né? Tá R$ 24,90. Já enviei para Recife, para o interior de São Paulo e outras cidades. Que ótimo. Pô, mas eu gostei desse valor, hein, Araújo? Tá bem acessível esse valor. Muito, é. Nossa, quase E, graça. e um livro, Isso. ele também é o seguinte, eu falo para as pessoas isso, você leva o livro e você lê, a sua irmã lê, a Todo sua mundo. namorada ou esposa lê também, o seu amigo lê, assim. Nossa. entendeu? Quase Então, de graça sai, né? exatamente. Se olhar De pra tanta pensar, gente que usufrui. Se olhar para um lado, é mais barato do que uma bala ou um pastel que você compra na feira, porque, vamos supor, o pastel você compra na feira R$10, mas você come e acabou. Proporcionalmente, se você então. for Agora, um fazer uma livro, você comparação paga o valor do proporcional, livro, esse livro dura aí por séculos. Você pode pessoal, reaproveitar. Um brinde ao nada. É uma comemoração
às avessas. É uma história impactante, baseada num fato real que eu cobri. Estava falando aqui para a Ângela, eu cobri, me impactou muito. E para exorcizar esse impacto, foi escrevendo. Uma das técnicas que move um escritor é escrever para exorcizar os seus fantasmas. Esse foi um caso. Um brinde ao nada. Você ia falando? E lembrando também que esse ano você vai lançar a segunda versão do Ódio Solto no Pasto. Vem aí a segunda versão do O Ódio Solto no Pasto. É um livro premiado que está percorrendo uma carreira muito promissora. Muito bom. Que maravilha, que coisa Agora boa. vamos ler o perfil da Ângela. Ângela Barros, formada pela EAD-ECA USP 1986, foi indicada ao Prêmio Shell 2005 na categoria de Melhor Atriz com o espetáculo A Vida na Praça Roosevelt, de Dea Lawyer, direção de Rodolfo Garcia Vasques. Ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Iguacine com o filme curta-metragem O Presidente, de Luísa Favalli. Entre outros trabalhos se destacam O Despertar da Primavera, O Concílio do Amor, Luzes da Boêmia, Aula Magna com Stalin, O Abajur Lilás, A Cela, Álbum de Família, Toque Toque, Inocência, Divinas Palavras, O Salão de Baile Elétrico, O Camareiro, com Tarcísio Meira. E as direções de Ulisses Cruz, Gabriel Vilela, William Pereira, Sérgio Ferrara e Jean-Jacques Mutin, Alexandre Reineck e Rodolfo Garcia Marques, e Cristina Cavalcante, respectivamente. Hotel Mariana, direção de Herbert Bianchi. Como diretora, orientou, encenou, dirigiu e assistiu os seguintes espetáculos. Direção: Frank Quinto, com Blota Filho, Roberto Melo. Flávia, Cabeça, Tronco e Membros, com Blota Filho, Liliane Duarte. Nem Flor, nem Fera, com Ângelo Antônio e Letícia Sabatella. Home, Sweet Home, com Marcos Azini, Deco Pinheiro. Amsterdã, Holanda, Vestir o Pai, com Roberto Melo, Valéria Lawand e Tatiana Pacor. Soltando os Cachorros, com Lavínia Panunzio, Letícia Teixeira, Lilian de Lima. Harmonia em Negro, com Cássio Escapim e Ana Paula Arósio. Eles Preferem as Loiras, com Zezé Barbosa. Assistente de direção: Palmas para o Senhor Diretor, com direção de Marília Pera. Romeu e Julieta, com direção de William Pereira. A Casa de Bernarda Alba, com direção de William Pereira. Contribuiu como assistente de direção nas seguintes óperas: Colombo 1 e 2 e Olga, Teatro Municipal de São Paulo. Pescadores de Pérolas, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e A Viúva Alegre 1 e 2 no Teatro São Pedro, São Paulo. Carmen, Teatro Nacional de Brasília, todas com direção de William Pereira. Atuou na novela Viver a Vida, de Manuel Carlos, com direção de Jaime Monjardim. Por Toda a Minha Vida, sobre a vida e obra de Adoniran Barbosa. Minisséries: O Caçador, TV Globo, No Mundo da Luna, HBO, e Rota 66, TV Globo. Que jornada! Nossa, que currículo robusto, hein? De dramaturgia, nossa, quanta de coisa! Audiovisual e de parceria, assim, trabalho com grandes artistas, grandes atores e atrizes, grandes diretores, né? Ulisses Cruz aqui. Tá, você conhece o Ulisses? Ele é um ícone do teatro brasileiro, né? Da direção. Como é que foi trabalhar com a Ulisses Cruz, se me permite essa primeira pergunta? Bom, tirando... Assim, eu trabalhei muitos anos no Boi Voador, que era um grupo que o Ulisses fundou depois que ele saiu do CPT, que ele era assistente do Antunes Filho, né? Então, eu fui para São Paulo porque eu passei no teste
do Antunes e fui fazer o centro de pesquisa teatral lá com ele, no SESC. E aí conheci lá também o Ulisses Cruz, e depois, fazendo escola de arte dramática, né, que é a EAD, eu conheci conhecendo o Ulisses, a gente sugeriu, as pessoas que conheciam também, para ele dirigir uma peça dentro da escola com a gente, que era Cássio Escapim, eu e vários outros. E aí nós fizemos o Despertar da Primavera. Sim, eu conheci o Ulisses. Depois fui para o Boi Voador, que é o grupo que ele fundou, né, que ele criou. Acho que foi um grupo muito importante nos anos 80, e foi muito importante ter trabalhado com ele, uma vez que ele era um esteta, ainda, né? Acho que ele é um esteta do teatro, assim. Foi nos anos 80 que eu ouvi falar nele, que eu comecei Exatamente, a repercutir os trabalhos dele. Então, foi no início dos anos, meados dos anos 80, que a gente começou com o grupo Boi Voador, e aí, dali para frente, ele foi dirigindo Fagundes e um monte de gente da TV, inclusive ele foi para a televisão e tal. Mas é isso, os diretores antigos eram uns carrascos, né? Com os atores. Porque era porque eles cobravam muito. Não, fazia e muita às repetição vezes de cena, abusos, né? E tal. Então, foi um período difícil. Assim, de grande aprendizado combinado com dificuldades, inclusive de relacionamento. Pois é. Exatamente. Muito difícil. É isso que a Angela falou, eu lembro até do Stanley Kubrick, que Exatamente. no filme O Iluminado, a atriz lá, eu esqueci o nome dela, que fez a personagem lá, ela sofreu muito nas mãos do Stanley Kubrick, que fazia a repetição, assim, fazia 200 vezes a mesma cena, 300 vezes. Então, ela declarou depois que foi muito exaustivo, foi uma tortura. Então, aí passa um pouco dos limites em todos os sentidos, né? Então, isso não é legal. É isso, eu acho que, mas do ponto de vista... O que hoje nós denominamos, desculpe, só para ilustrar, assédio, né? Assédio no sentido moral. Hoje eu acho que as coisas tendem a mudar, né? Porque às vezes é difícil, sim, você passa muito por isso, né? E é terrível para o trabalho, vamos dizer assim, para o coração de um artista, né? Que é cheio dos afetos. Não precisa ser sofrida. Porque daí a pessoa pode perder o prazer da arte, né? Porque daí começa a virar uma coisa que ela vai lá fazer e não... mas assim que a autoafirmação se dava, né? Desses diretores, vamos dizer assim. Se dava pela força, né? Isso é uma parte contornável de um ponto de vista, porque tem uma coisa lá na frente mais importante que você enxerga, que você vê, né? Que é o trabalho da arte e para que ela serve. Eu comecei a fazer teatro porque eu achava que a gente ia mudar o mundo. Eu era jovem, adolescente, né? E achava que ia mudar o mundo. E esse era o grande desejo da gente, de transformar o mundo. E comecei com o Mantovani aqui em Sorocaba, no início dos tempos, pra gente, né? E nós fazíamos, por exemplo, leitura de Brecht. Roberto Mantovani. Roberto Mantovani. Não tinha lugar, não tinha espaço, não tinha nada, que nunca teve uma oficina de teatro, coisa alguma aqui, nessa época que eu era adolescente, né? Depois veio a ter, né? Passou a ter, mas já tiraram também, já acabou tudo, e Sorocaba continua esse deserto do ponto de vista do entendimento do que a arte é, né? Pelos governantes. Aqui nem se fala, né? O abandono é absoluto atualmente. Se tem uma verba para cá, para lá, um editalzinho, é uma miséria passar por tudo isso. É um transtorno, é um negócio fora do comum, sabe? Enfim, eu acho que é um drama que nós estamos vivendo, nós artistas, não só em Sorocaba, mas sobretudo em governos de direita, né? Porque esses governos não querem saber de artista, porque o artista põe a mão na ferida. E esse é o papel do artista, né? Colocar o dedo na ferida, dizer, olha, aqui tem problema, precisamos dessa cura social imediatamente, né? Enfim, e assim vamos. Eu acho que é fonte do nosso trabalho essa preocupação com o humano. Por que chegou a esse ponto que você acaba de descrever da falta de iniciativas
que possam ser movidas ou poderiam ser movidas por poderes públicos, e isso deixa de acontecer. E depois, na sequência, a gente vai lembrar tempos que Sorocaba, das décadas de 60, 70, teve uma atividade cultural muito maior na comparação com hoje. Foi sempre difícil, mas havia outras atividades. Por que chegou a esse ponto de abandono que a cultura tem hoje em Sorocaba? Bom, eu acho que é uma série de coisas. Vamos falar historicamente. A gente, nos últimos tempos, caminhou para uma perspectiva política de direita. Né? Isso está aí, está posto, está colocado, e cada vez mais há uma diferença entre uma coisa e a outra, né? Entre a esquerda e a direita. Acredito muito nisso, claro. Que são os objetivos, quer dizer, onde cada um quer chegar. A razão ou uma das razões é política, então. É política. Uhum. Acho que é política. Nossa. Talvez seja até a razão mais forte. Né? É a razão principal, porque a política é a decisória, né? Ela é decisória em tudo, não é? Sim. Ela que determina esta lei, aquilo que acontece, o que deixa de acontecer na sociedade. Eu acho que a sociedade também tem um descrédito na política, né? A gente teve uma política a vida inteira no Brasil de coronelismos, né? Isso diz o seguinte, para mim, né? Pelo menos para o meu entendimento, quer dizer, eu mando e você cala-se. Né? Que essa é a política do coronelismo. E ela tá impregnada até hoje no Brasil. E a população aceita, de certo modo, né? É claro que nós temos uma parte da população que tem consciência política, que compreende o que está acontecendo, que sabe que a política rege sua vida, integralmente, né? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Por quê? Porque depende do que você vai comer no café da manhã, onde é a sua cama, como é a sua cama. É a política que define isso, né? A sua qualidade de vida, a sua condição de vida, o seu salário. Então, a política é tudo neste mundo, vamos dizer assim, porque é ela que é a trama de todas as relações que nós temos com a vida. E as pessoas não têm essa consciência. Então, muito menos a consciência de classe, que há uma classe diferente, né? Existem classes, há uma classe social. E qual classe social que você pertence? E por que você é subestimado? Por que você é abandonado nas suas necessidades? Né? Porque tem uma classe dominante que vai defender os seus próprios interesses dessa classe dominante. Não é verdade? Sim. Então, quem não tem a consciência de classe, acredita que o fato do outro estar no poder vai ser olhado, e não vai ser olhado nunca. Porque quem está no poder vai olhar para quem, né, lhe interessa. E no caso do Brasil, o interesse é o mercado, é o capital, infelizmente é isso. E né? Existem também setores do poder que desqualificam a política. Claro. Porque é interessante desqualificar a política para esses próprios setores. Não venha me criticar. Para que mais pessoas, no entender e no interesse deles, se desinteressem da política. Perfeitamente, é isso. E aí acaba caindo no que a gente estava no início, na cultura. E isso afeta também a política cultural. Toda a política, de saúde. Né? O que eles fazem? Eles fazem você se desinteressar pela política. A pessoa não gosta de política, mas a outra pessoa que gosta apoia uma política que é contra a pessoa. Então, você imagina uma cidade como Sorocaba. Sorocaba é uma cidade industrial, né? Sempre foi, esse foi o seu grande talento, tem sido, né? Uma cidade como Sorocaba que tem uma arrecadação impressionante, em termos de cidades do interior, é impressionante a arrecadação que existe aqui, e os postos de saúde não têm dipirona, ou não teve num tempo atrás, que é o que eu ouvia de reclamação da população. Nem dipirona tem no posto. Então, como é que você explica isso? Uma cidade que ganha tanto dinheiro, né, que acumula tanto dinheiro, e ela não cuida da saúde, ela não cuida da educação, como deve ser cuidado, com prioridade. Porque essas coisas são prioridades na vida de uma pessoa. É a saúde, é o que a mantém em pé,
saudável para poder trabalhar, viver, etc. Né? Por essência é a vida. Por essência é a Sim. vida. Perfeito, é isso mesmo. Então, é isso que eu fico muito indignada muitas vezes, né? De não compreender, quer dizer, como que a população não vê. Eu acho que, assim, o que nós estamos... hoje mesmo, né? O governo Lula, por exemplo, ele é um governo que tem se empenhado em fazer coisas incríveis em matéria de sociedade, de envolvimento nessa, né? Você vê na coisa política, na coisa econômica, sempre procurando uma saída para o povo, para a população, de ordem econômica, de ordem social, de ordem de saúde, etc. E as pessoas não veem, não querem olhar para isso, não enxergam esse bem que é feito por esse governo, por exemplo. Mas porque é petista, porque é vermelho, porque é esquerda. Que esquerda, meu Deus, né? Eu falo, que esquerda? E quem poderia divulgar isso de forma uma massiva democracia, não divulga. nada mais que tem isso. uma falha de exatamente. comunicação do governo aí também. São né? os órgãos chamados da grande mídia hegemônica, que também... empresarial, tradicional, eles não divulgam. Não divulgam não porque não querem. A grande mídia Eles não não divulga querem, nada. eles querem ficar como? Política de cabresto, né? É isso que manda, né? Acho que na sociedade de um modo geral. Política de cabresto. Então, você só me interessa na hora que você vai lá e põe seu voto em meu nome. É para isso que você serve, você cidadão, né? E o dinheiro, quem cuida sou eu, né? É um pouco esse raciocínio, acabou. Entende? Então, é uma tragédia, porque o dinheiro é da população, né? Do povo, digamos assim. Então, e se você vê luz no fim do túnel de mudança... claro, eu sempre vejo luz no fim do túnel, porque senão não estaria aqui, não estaria fazendo arte, não estaria viva, não estaria aqui falando. Tem que acreditar até o fim, né? Acredito. Tem que haver uma mudança e uma transformação. Primeiro na consciência popular, né? Para ela, acho que para a população ver quem é que está de fato do lado dela. Quem é que está fazendo o bem para ela, de fato, ou que procura fazer. E quem não está. Mas tem muitas pessoas também que estão muito fechadas em suas bolhas. Virar algo fanatismo, assim, também. Então, aí nós vamos entrar num campo que, olha, é minado. Daí é complicado. Porque tem internet no meio, tem o jogo político internacional, tem o colonialismo que nós vivemos, tem o patriarcado, aí tem enormes complicações, entendeu? São várias camadas. São várias camadas. E o complicado é que as redes sociais seguem na linha também das grandes mídias. Os algoritmos, eles trabalham para Infelizmente, nós estamos vivendo essa época e tudo perpassa por aí, né? Não tem como também. Então, é isso. Eu tenho um jeito, e eu falo para quem tem dúvidas, e muita gente tem dúvidas, quando você quer ver um político assim, ou um determinado governo, se ele está contra você ou a seu favor, eu peço para, além dos vários aspectos, pergunte qual é a sensibilidade dele em relação às questões culturais. Primeiro, tem governo que tem Ministério da Cultura. Tem governo que nem isso tem. E se tiver, ele chega e tira. E tira. Já tiraram, né? Tira. Já acabou. E agora, por exemplo, eu digo isso porque surgiu essa semana essa informação. O governo atual informando que está divulgando uma plataforma chamada Mac Livros, com acesso de milhares de livros, acesso gratuito para a população, com empréstimo de 14 dias, renováveis por mais 14 dias. Tem também um Mac Idiomas. Né? Maravilhoso. Então, é uma política pública voltada para estímulo à leitura, né? Fundamental. E aí eu pensei, enquanto existem outros governos que, assim, em vez de focar em política pública de estímulo ao livro e à leitura, foca em política pública de estímulo às armas e aos clubes de tiro. Veja a diferença. Diferença simbólica. Em relação à violência e outro em relação à paz, ao desenvolvimento da sensibilidade humana. Então, se você tiver dúvida, foque num aspecto cultural. O que um determinado governo faz ou pode fazer pela cultura. O que o outro faz ou fez ou pode fazer contra a cultura. Exatamente. E aí você Isso identifica explica muita coisa.
as Tudo. duas... tudo, na verdade, tudo. Então, o governo humanista é um governo de esquerda, né? Simples assim, não tem muito que... Porque ele tem que ser competente e capaz de pensar no humanismo. E o que é o humanismo, né? Se não é o bem-estar do homem na Terra. Exatamente. Senão não vale a pena. E com relação A política tem que ser canalizada para esse bem-estar. Pelo menos no que diz respeito ao ideal. Né? Exatamente, né? E nós estamos falando nisso, né? Em ideal. Agora, é claro que tem altos e baixos, dificuldades, etc., mas o foco. Então, acho que o foco da política tem que ser o humanismo. Não tem, para mim, outra conotação possível, né? Que é pensar o homem sobre a terra, no bem-estar dele aqui e agora, né? O que virá não sabemos, mas é isso, né? Será que o reconhecimento nacional do cinema brasileiro lá fora, será que não ajuda na valorização da cultura aqui? Que nem teve o Ainda Estou Aqui, o ano passado ganhou o Oscar, teve o Agente Secreto esse ano. Será que essa divulgação do cinema brasileiro lá fora, pelo mundo, não ajuda a ter uma maior valorização da cultura aqui no Brasil? Olha, quer dizer, eu acho que... Ou não, tem gente que acha que não é por aí, não é só por aí. Né? Pode ser que não seja, mas é claro que um prêmio é sempre importante. É um olhar sobre o país, né? Então, eu acho que ele é importante, ele tem esse significado de falar, puxa vida, lá no Brasil, aquele país que a gente nunca viu falar, né? Eu estou falando dessa coisa eurocentrista lá da Europa, né? Por exemplo, pensando assim, nossa, aquele país que a gente nunca ouviu falar, né? E de repente tem um cinema lá interessante e tal. Eles fazem cinema. Então, eu acho que eles fazem cinema então, e tal. Eles começam a reconhecer. Então, claro, há um reconhecimento, que esse reconhecimento do que você fala é muito importante. Eu acho que ele nos qualifica bem, né? Por exemplo, o cinema argentino. A gente fala da Argentina e fala do cinema argentino. Está colado uma ideia com a outra. Porque é um cinema importantíssimo que acontece na Argentina, mas também tem um esforço político para esse cinema existir lá, e como aqui, é necessário ter, senão não vai existir, né? E assim vai. Acho que é importante, eu não sei se eu respondo a tua pergunta, mas não é o essencial, não é o fundamental, não é isso que vai mudar a política interna no país, né? É claro que a gente tem que reconhecer a importância, mas não vai mudar, eu acho. Não é isso que vai mudar. Vai mudar a compreensão do que a arte... qual é a necessidade da arte? Essa é uma pergunta que, para mim, ela sempre se coloca. Qual é a necessidade da arte? Porque, de um ponto de vista, no meu entendimento, a arte não tem necessidade nenhuma, né? Teoricamente falando. Mas, por outro lado, ela é o lugar da transformação do outro. Ela é o lugar da maturidade, da compreensão, da disciplina, do entendimento, de um percurso, de ter um percurso. Existem lugares na arte que são coletivos e outros mais individuais. Então, o ser, ele pode trafegar pela arte nos vários momentos e pontos dela, né, desse percurso dela, que faz com que ele se torne um ser humano. A arte é humanizante e ponto final. É para isso que ela existe, para nos humanizar, né? E para quem quer colocar uma contradição na arte, no sentido também de que ela não tem crítica, a arte, aquilo que a gente lembra quando o pessoal mete o pau na Lei Rouanet, é uma atividade de geração de riqueza, de emprego, de renda para muitos profissionais. Nossa, infinitos, Sem contar o símbolo que que a arte, a atividade artística de uma forma geral, traz para regiões, para estados, para países. Eu costumo dizer que Shakespeare faz mais pela Grã-Bretanha do que qualquer diplomacia da Grã-Bretanha. Ele já é o cartão de visitas. O cinema estadunidense faz mais pelos Estados Unidos do que
Qualquer Perfeito. diplomacia. Aliás, Então, você vê a a importância. diplomacia americana destrói E destrói. os Estados Unidos. Então, eles A usam- efetiva Entendeu? diplomacia, Eles a arte é usam que a salva, arte. né? A arte que sói. E é verdade, é verdade Eu, por isso. exemplo, Arte. não gosto dos Estados Unidos, Uhum. mas eu não posso deixar de desgostar da grande literatura estadunidense, Nossa. da grande tem como música, dramaturgia do jazz, do que blues, te- Não tem como misturar do rock. política Pois é. Eu não estadunidense posso com a deixar de literatura. desgostar dos Estados Unidos. Ou É com a a música cultura. também, a música também. É a música também. Então, a cultura americana nos interessa, né? Exatamente. Agora, o governo americano é um governo colonialista, imperialista. Isso não nos interessa. Porque a gente não quer ficar submetido a um outro, né? E tem gente que acha que, quer dizer, que não entende de política e acha que entende de política, né? E acha assim, tomara que o Brasil seja invadido pelos Estados Unidos. Quer dizer, é de uma estupidez, é só rindo, né? Porque Patriota de terra alheia. Não, isso aí ia ser, Patriota de terra alheia. isso aí ia ser muito vassalo. é vassalo ao É que extremo. nem na época da Idade Média, lá tinha Exatamente, os é vassalos vassalo e reis, extremo. os Vai duques ser- e condes. É servo, né? É. É a servidão humana. Então como tem gente que mete pau na Lei Rouanet, mas é ignorância pura, porque a pessoa não conhece, nem sabe do que se trata. Não sabe como funciona. Não conhece a lei. Eles acham que não tudo... sabe como ela funciona. Eles Ela acham- não é um dinheiro que sai do governo. É um dinheiro que não entra, mas não sai dele. Nós não estamos tirando, no caso, né? E eu nem sou uma grande defensora como da Lei Rouanet, porque eu acho que ela precisava melhorar muito para ser boa. Desculpa, mas é a realidade. Para mim, no meu entendimento. Descentralizar é um dos aspectos Pois dela, é, que pois é um é. dos aspectos Pois é, que pois é. alimentam críticas. E até mesmo assim, pensar a arte como um todo, né? E não no Exatamente. foco. Ela está focalizada para uma arte comercial, pura e simplesmente. Este é meu entendimento, Ela por tá favor. muito específica, Não quer dizer né? exatamente se ela é assim ou não. Eu entendo que ela seja assim, eu particularmente. Mas não vou dizer que a Lei Rouanet não precisa existir, ela tem que existir. Assim como os Estados Unidos investem no cinema. Pois é, muito, Não, né? eles não graças sabem ao disso. cinema Eles deles... não sabem. Não sabem. graças ao cinema, eles conquistam não só corações e mentes Exato. no país deles, mas e é também... um puta filme, hein? Corações e Mentes, maravilhoso. então, mas eles também conquistam todos os países que eles conseguem conquistar nos países, corações e mentes, graças a Hollywood, por exemplo. Exatamente, pois é. Então é uma o cinema uma faz parte da ferramenta- política do então- tal hard power. Exatamente. Então, o cinema é muito conquistar, importante nesse dominar Uhum. outros povos pelas mentes. Mas então, era isso que... e esse é o projeto americano, né? É um projeto por americano. exemplo, você pega... De dominação mesmo, Sim. né? De nos dominar. Enfim, é tudo isso. Enfim, não. agora... É. o que você Não, Vamos você lá. dá um exemplo. Eu quero que ela comece a falar sobre ela. Tudo bem, tá tudo bem. Vamos. É que eu ia dar um exemplo aqui, mas daí a gente fala É que outra- política outra... Não, porque é envolvente. fascinante. Mas vamos- É envolvente ao ponto de hoje a gente tá com... O mundo está em suspense, né? Pois é. Então, porque hoje a política tá o nos imperador deixando do norte tenso. está ameaçando acabar com o mundo. Então você vê as ameaças que ele tá fazendo lá? Tá É um deixando- bufão, né? É um bufão. É muito Deus bravateiro, do né? céu. Ai, que bravata. Só bravata. mas vamos- É. mundo, né? Claro que assusta. E tem gente que tem pavor, achando que amanhã vai cair um míssil na cabeça. Amanhã vai dar Exatamente. uma bomba nuclear. Só que os Estados Unidos estão numa derrocada, a gente sabe disso, econômica. Sim. Né? O país está indo para... Hoje à noite pode ser o último dia da humanidade. Então, os Estados Unidos é aquele, Deus do céu. como fala, aquele animal com garras, mas que tá acuado, que é muito perigoso. Todo É animal uma ferido. ratazana, né? Todo animal ferido se torna muito perigoso se torna quando muito fica acuado. perigoso. E cai assim. E É cai uma tirando. ratazana. É. Eu acho que o Trump é uma ratazana acuada. Mas fico pensando, como que um cara desse... É o mínimo que eu posso falar dele. Fico pensando, como um cara desse pode ter tanto poder assim ao ponto de decidir o futuro da humanidade, um cara só. É impressionante, a turma não... Ninguém pode fazer nada. Mas não lá, é pô. ele, E um, né? e um estadista, entre Não é aspas, que ameaça, faz esse tipo de ameaça. Ele, Assim, ó, ele, vou viu, ele acabar tá, com tudo ele tá aí, parecendo né? o Calígula. Mas ele... Calígula. O Nero. Como chama ele? O Escobar. O Pepe Escobar chama ele de Calígula do Norte. É bem isso. Calígula do Norte. Pois é o próprio. Você falou. Mas vamos lá, Ângela então. Barros, agora vamos começar do início. Nós não começamos ainda. Vamos começar do começo. Você disse que nasceu em Sorocaba. E como é que foi sua infância? Como é que você se aproximou do teatro, descobriu essa vocação para o teatro?
o audiovisual? Como é que tudo isso aconteceu na sua vida? Então, eu nasci em Sorocaba, sou daqui, fui criada ali na Nogueira Padilha, entre a Nogueira Padilha e a Parada do Alto, né? Então, eu tive duas grandes realidades, uma realidade de classe média e uma realidade de gente pobre. E isso foi uma coisa que eu sempre, quando eu li a Emília Ferreiro, que ela dizia assim, educar é criar conflito. E eu pensei, nossa, eu fui educada. Porque eu vivi no meio do conflito. Então, de classe, inclusive, de sociedade, de entendimento, né? Falei, nossa, eu fui educada. Mas isso também me levou acho que é uma coisa de ter curiosidade, sobretudo. Por que isso é assim? Por que isso é desse jeito? Por que isso acontece assim? Por que é daquele outro modo? E assim por diante, sabe? Então, quando eu era pequena, a gente brincava muito de casinha, com a vizinhança, com os amigos e tal. Eu já fui logo cedo para a escola, então tive essa vivência em escola com arte, com pintura, com teatrinho, né? Na escola infantil. Acho que isso são coisas que vão te... Depois eu fui fazer catecismo e tal, e também lá acabei entrando no teatrinho da igreja, aí fiz uma peça, e eu tinha uma amiga que o irmão dela fazia, o Sérgio, né, na casa da Ângela Martins, ele fazia cirquinho, e a gente brincava de cirquinho, e acho que ali já eu ia formando um pouco essa ideia. Eu não tinha contato com a arte, assim, no sentido só escolar apenas, né? Uhum. Então, eu ainda não sabia, nem tinha sido despertada para isso que existia. Eram anos 60, 70? 70 né? Meados dos anos 60. Uhum. Depois, já mais na adolescência, que eu fui compreender o que era arte, ver e tal. E aí que eu passei a fazer, acompanhar. Porque eu gostava de ler, eu gostava de leitura, eu gostava de poemas, eu gostava. Então, e acho que eu me encontrava, assim, nesse lugar, sabe? Porque a arte é um lugar de muito prazer, assim, para quem faz, para quem convive, para quem... Né? A pessoa que escreve, por exemplo, ela... Não é isso, ela entra num devaneio, num processo que até quando sofre é prazeroso. Pois tipo uma libertação, né? É isso. É uma contradição, mas eu quero dizer o seguinte, que às vezes você sofre porque você quer contar uma história, é uma boa história, mas o que traz desafio é um desafio no campo do sofrimento, ou seja, é um sofrimento no campo do desafio. Isso aí. Como é que eu vou encontrar a solução? Como é que eu vou contar essa história? Porque não basta ter uma boa história, você precisa saber como contá-la. Né? E de repente, você pega um autor que contou de uma forma diferente, mas como que eu vou fazer diferente se todas as narrativas já foram testadas, executadas, esgotadas? Entendeu? O sofrimento do autor é nesse sentido. É isso, como claro. contar? Então, e acho que todo o sofrimento do artista é isso, encontrar uma saída para as suas interrogações, para as suas perguntas, para aquilo que você questiona, levanta, pensa, reflete. Eu acho que é isso, né? Então, aí foi isso. Aí comecei a trabalhar com o Mantovani, assim, a gente era meio estudante ainda e tal, mas a gente se encontrava nos finais de semana para ler os textos do Brecht, que é um grande autor alemão, né? E o cara já era de esquerda, então pronto, aí já me ajudou a pensar a vida de uma outra maneira, de ter um outro olhar sobre o mundo, e não um único olhar, né? Então, acho que essa distância foi importante para mim, de eu fazer esse movimento, na verdade, não é distância. E começamos nisso, assim. Aí, dali para cá, comecei a me envolver e ir para o gabinete de leitura aqui em Sorocaba, que ainda ele era importante, hoje ele está lá meio tadinho. E a gente vivia lá e tinha uma juventude que usava o gabinete, sabe, de leitura. Era bonito de ver. Muita gente ali lendo, estudando, e tinha muitos velhinhos também lendo jornal, passando ali as manhãs e tal.
E a gente começou a fazer um grupo ali no gabinete de leituras. Era o espaço de cultura. Era o realmente. espaço de cultura. Era, e ter livros, né? A gente tinha muitos livros ali, acessíveis e tal. E aí formamos um grupo, e aí um conhece o outro, e aí me chamaram para fazer uma peça, que foi minha primeira peça, que com como é que chama? O Celso Ribeiro, que dirigiu, que foi o Rui O Marvadão, não? O Marvadão, ele próprio. Ele é um humorista aqui da cidade. Exatamente, mas antes ele era um jornalista e gostava muito do teatro. Nossa, ele era bem antigo, então. Ele era, super. Era e é, né? Ele continua continua. na luta, Sim. né? E aí começamos a montar Entre Quatro Paredes. Ele, o Gil, não é o Gil de Mello, é o outro Gil Camargo. O próprio Mantovani fazia parte. Roberto Gil Camargo, não é isso? Roberto Gil Camargo, Não, Roberto Gil é o outro. A Gil Camargo é o outro. O Gil Camargo é o outro. Aí tem o... É porque tem um Roberto Gil Camargo. Agora estou na confusão dos Gils. ele até pouco tempo ele dava aulas de teatro. Não, então, Roberto Gil é outra pessoa maravilhosa, grande, é um mestre, né? O Roberto Gil também. Ele está vivo, está bem, maravilhoso. O Gil, esse outro Gil, que agora eu não me lembro... A Vecchiaia é fogo. Mas então, o Gil também fazia parte da peça, e a Labronice e o Ademir Feliziani. O Armando de Oliveira Lima, que tinha sido, inclusive, meu professor. É um prazer enorme ter convivido com esse cara. E aí, enfim, fizemos a peça, foi sucesso e tal, viajamos para algumas cidades, em festivais. Aí, assim, né, o teatro me pegou, aí eu falei, bom, agora não tem mais jeito. E aí eu fiquei desse grupo, depois fui criando outros e fui trabalhando e fazendo coisas aqui em Sorocaba. Então você recorda esses anos 60 e 70? Início já de 70, né? Início de 70. Eu falei pelo que eu ouço, porque eu cheguei em Sorocaba em 87. Mas eu ouço que aqui já teve festival de teatro. Nossa, Sorocaba era referência em teatro Nossa, amador. Era totalmente diferente de hoje. Os anos 70, nossa, explodia o teatro amador aqui. Então, era uma coisa incrível, era lindo. Muitos grupos de teatro, muitos grupos. Então, por que existiu o teatro amador em Sorocaba? Na sua visão, o que proporcionou essa maravilha? Uma maravilha numa cidade do interior, fazer festivais de teatro. E o que aconteceu para acabar? O que mudou? Eu acho que foi um fenômeno que aconteceu em todos os lugares, porque naquela época não se tinha teatro nos lugares, né? Essa coisa que hoje você vê, o artista vem para cá, né? Faz espetáculos, essa caravana que existe nos interiores e tal, isso quase não existia, porque aqui também nem tinha teatro. Depois que fizeram lá na Boa Vista, né? O prédio lá do Teodoro Mendes, aquele... Aquele lá foi o primeiro teatro de Sorocaba. Foi. Não, no primeiro teatro municipal, né? Municipal, foi o primeiro. Mas veja bem, isso já era bem tardiamente já. Tardiamente, muito tardiamente. É final dos anos 70 já, né? Mas as pessoas faziam seus teatros, como até hoje aqui na fase, sim. né? Tem sempre alguém que cria. O Mário é um caso. Ele cria seu próprio teatro. E na época tinha gente que fazia teatro. Tinha um teatro lá na Árvore Grande, que era o... Ai, meu Deus, o nome dele agora. Ele era um médico, foi ator. Teatro de Fantoches? Isso. Teatro de Fantoches. Do Fantoche, exatamente. Fica perto do Coop. Na Árvore Grande ali, por ali. Que foi muito importante, teve um papel importante naquela época. Depois o Hilário Fioravante criou com um grupo de pessoas que eram todos amigos, inclusive eu estava nessa turma. Criou-se o Maia Teatro Livre, que era na Capitão Grandino.
tudo teatro de bolso, pequenininho, mas que acontecia, que tinha uma movimentação, né, cultural na cidade, através desse... Eu notei 2 nomes aqui para não esquecer. É. Osório T. Moraes e o Osório. Salomão José. O Salomão José. Você os conheceu? Como era que ele tinha um apelido, não tinha, o Salomão? Sei lá. Salomão José, não, quando eu conheci ele, era presidente do Clube União Recreativo, já nos anos 80. Ele fez um papel muito importante dentro do recreativo, o Salomão, em termos culturais, porque ele fazia um grupo, ele montava um grupo lá como é que chamava aquilo? Lembrei, Pedrinho Salomão José. Pedrinho Salomão. Eu estava esquecendo o primeiro nome. Pedrinho. Pedro Salomão Pedro José. Salomão, exatamente. Então, e lá tinha eles tinham apresentações de grupos, de coisas de humor, né? Era muito bom aquilo, a gente ia assistir, morria. Tudo amador e tudo... Mas as pessoas faziam teatro, né? Lá tinha... E ele tinha uma paixão por isso que ele fazia lá, que era um festival, acho que era um festival. O Osório T. Moraes, você conheceu também? Conheci o Eu Osório. conheci também. Você conheceu o Osório? Conheci, quando eu cheguei aqui, Ele foi presidente da FETABAS, né? Que era a Federação de Teatro Amador. Exatamente. Da Alta Sorocabana, sei lá. Então, a gente está falando de figuras que fizeram história e história do teatro aqui na cidade. Que marcaram a cidade, né, culturalmente. Exatamente. Claro, teve, existiu. Então, Sorocaba tinha uma vida cultural mais intensa. Por que será que acabou, hein? Tem a ver com aquela que a gente estava falando no começo, a hegemonia da direita. Pode ser os governantes que vieram também, né? Pois é. A hegemonia da direita. Os governantes de direita. Mas a direita, naquele tempo, a direita governava também. Sempre governou. A esquerda nunca governou Sorocaba. Também tem isso também, né? Nunca, jamais. Então, era uma direita diferente? Será que... Então, é uma cidade operária, conservadora, né? Muito conservadora. Eu acho que tenha um pouco a influência das igrejas neopentecostais na formação da cultura e do entendimento da direita, né? Eles são atrelados à direita, não tem como dizer que não né? Está aí, está posto, historicamente falando. Eu acho que tem muitas coisas, né? Acho que antes o operário tinha horário para trabalhar e depois voltava para casa, tinha final de semana. Hoje em dia as pessoas não têm final de semana. Vou fazer... Por que essa luta do 6 por 1? Né? É isso, quer dizer, as pessoas precisam viver, respirar. As pessoas hoje não têm mais tempo. Pois é, não tem mais tempo. Então, eu vou acreditando aí, sabe? Eu não sei se eu estou certa, mas vou acreditando que as mudanças vão se dando por isso. Sabe né? que eu acho que o teatro é bastante combatido? A cultura é combatida por essa direita? Porque se nós tivéssemos um teatro efervescente, como já tivemos nos anos 50, 60, 70, eu estou falando em termos de Brasil, por exemplo, o 6 por 1 estaria numa peça de teatro. Estaria. E não está. Com certeza, O 6 por 1 estaria numa peça de teatro e não está. Todos os temas difíceis poderiam estar numa peça de teatro. Porque eu acho que o teatro tem esse papel agregador e esse papel de colocar o dedo na ferida. É do teatro, não tem... A isenção do imposto de renda também. É da arte, né? O teatro é revolucionário por essência, por natureza. Mas eu acho que é da arte isso, né? Colocar o dedo na ferida. Por que você escreve, por exemplo? Né? Porque você olha para o mundo e para você e você fala, nossa, tem uma ferida ali que eu preciso curar. Eu acredito que ela pode ser curada. No caso do meu livro, a ferida é a violência. Mostrar a ferida na família, inclusive. Exatamente. Inclusive celebrada como abrigo de proteção e de paz. O lugar da família. E nem sempre é. É mostrado que é uma ilusão, Pois é. Isso causou impacto em mim terrível. Porque a gente pensa que a família é porto seguro, né? Deveria ser, né? Deveria ser, né? Mas não é. Ainda mais hoje, quer dizer, nós estamos vivendo uma situação de violência contra a mulher inexplicável, inaceitável. Eu tenho vontade de gritar ao mundo, sabe? Pelo amor de Deus, parem de nos matar. Nós somos seres humanos. A gente contribui com a felicidade do mundo, com o bem-estar das pessoas.
Nós somos mulheres, nós somos de paz. Parem de nos matar. O teatro também estaria dando voz a esse clamor. E estará. Eu estou fazendo uma peça sobre feminicídio, por exemplo, lá em São Paulo. Que bom, que Agora, ótimo saber nesse isso. exato momento. Qual que é o nome da essa é a peça? minha ferida atual. Qual que é o nome E da... é nela que eu quero meter o dedo, eu quero curar. Preciso fazer isso, né? Como é o nome da peça? Ainda não temos nome. Ah, sim. Mas vamos tratar do feminicídio. Essa é a questão pra gente, hoje. Que se levanta e que é urgente. E tá impressionante, toda vez eu ligo a TV, sempre não. notícia Sorocaba, todo dia, mano, impressionante. Iperó, as cidades Só da notícia região. ruim de feminicídio. É homem matando mulher, é esse, como é que fala? Essa coisa dessa machulência, sabe? Macho alfa. Esses temas precisam ser, sabe? E a gente tem que detectar onde é que está esse homem violento e por quê, né? A gente está focando o teatro, mas é da arte de uma forma geral. Mas inclusive o teatro não das artes plásticas. Exatamente. Na minha praia, vamos dizer assim, que é o romance e o conto, o meu livro, O Ódio Solto no Pasto, também tem o problema do tema do feminicídio. Tem? Olha aí. Interessante. O personagem lá, por isso que ela é terrível. considerado um anti-herói. É um anti-herói. Porque ele faz coisas boas, mas Ele é ao mesmo predador. tempo faz coisas muito ruins. Ele é um predador. Ele é um predador. Ele é um personagem que só pensa nele, né? E é um herói também. Um herói Quantos falso. heróis predadores ele é um herói temos? e falso. E tem também a questão da religião. Ai, quero ler esse Ele livro. nasceu, ele vira herói pela religião. Ele vira muito popular na cidade onde ele vive. E as forças políticas cooptam esse cara. Nós precisamos dele. E aí ele atende aos interesses dessas forças políticas, ganha para isso, ganha muito para isso, vira a vida dele, vira um cara rico e se transforma completamente. E ele vive aventuras e nessas aventuras ele comete, entre outros crimes, o de feminicídio. Mais de uma vez. Não é só um, mais uma vez. Mais de uma vez. Então é um livro também impactante. Viu, Ângela? E você foi para a TV também, né? Você fez novelas, né? Então, mas bom, é um caminho, né? Natural também de quem... Tanto é que daqui a pouco... Né? Do Jaime, filho da grande cantora, né? A Maísa. Uma paixão. Ele é filho da Maísa. E... Como é que é trabalhar em televisão? É muito legal mesmo? Bom, a televisão é bem diferente do teatro, né? Você prefere televisão ou teatro? Eu prefiro teatro, é minha praia, né? Total. A televisão é indústria, assim, né? Você tem que chegar lá com o texto decorado, tá pronta, aí é ação, câmera, luz e tchau, acabou. O teatro não, o teatro você tem tempo para elaborar, para pensar, para refletir. É outra energia. Então você tem mais tempo, você tem mais... Sim, é bem diferente, é outra coisa, né? E na TV, se você erra uma fala, você pode voltar, né? No teatro, assim, na pode, peça... mas não pode, porque na verdade... tem que chegar pronto. Né? Como é uma indústria... Tem que ser rápido, chegar lá. Precisa ser tudo rápido, você não pode dar trabalho para ninguém, né? Tem que chegar pronto. Nem deve, você tem que chegar pronto. E como que é assim? Na cabeça. Você chega no estúdio lá, você se maqueia, coloca... vai para maquiagem, uniforme, figurino, depois vai gravar, faz a gravação e depois acabou o dia, é isso? Só que a gravação demora. Então demora o dia inteiro, por exemplo. Demora vários. Você faz várias cenas, tudo. Daí fecha o dia, daí no dia seguinte vai lá fazer mais cenas, é isso? É isso aí. Daí tem toda uma programação, tantos dias de fazer o dia que você vai, os ensaios, as coisas. Entendi. Eu estava em São Paulo, então isso também era uma dificuldade, porque eu tinha que gravar no Rio. Então tem que todo dia fazer essa viagem. Toda semana eu tinha que estar indo para o Rio. É super desgastante. Eu tinha medo de avião, agora não tenho mais, mas eu tinha. Eu morro de medo. Sofri pra caramba. Como eu tinha medo de avião, uma estúpida. Mas o que eu vou fazer? Era assim, né? Aí superei, sabe? Mas teve aquele vídeo lá do avião lá que explodiu. Não explodiu, pegou fogo a turbina. Cruzes. Nossa, imagina o desespero. Eu tenho pavor semana passada. Semana passada, ainda bem que ele estava perto do aeroporto, deu para voltar aí. Mas se estivesse no meio do Oceano Atlântico. Não. Aí não tem jeito.
Então, aí, eu acho que é isso, né? Essas limitações do avião, que é terrível. Posso concluir uma questão sobre o teatro também? Vai lá. No teatro também existe uma corrente que vem do poder também, poder ao qual os órgãos que estão em torno, que têm poder de difusão, estão ligados. Eu lembro, um deles é a imprensa. Eu lembro que sempre se combatia o teatro sobre o qual se capta o que chamam de viés político. Eu lembro de uma peça aqui que era criticada nesse sentido. O do Valdo Viana Filho. Nossa. Rasga Coração, por Vianinha. exemplo. Tem um viés político, quer dizer, é inspirado num clima difícil do Brasil. Uhum. Então, essa peça, na imprensa, pelo menos, ela recebia críticas. Não pode ter viés político. Como não? Shakespeare é totalmente político, é o poder. Do começo eu já ao respondia fim. com isso. Shakespeare é poder até em comédia. Só tratou do poder, é isso? Só tratou do poder. Eu já respondia para interromper, citava Shakespeare para interromper. Exatamente. Entendeu? Assim, a gente, se você fosse por aí, eles queriam, por exemplo, que fosse uma linha, por exemplo, Clarice Lispector, que na questão dos afetos também é poder. Claro. Óbvio. A paixão segundo GH é a relação com uma empregada. É uma relação que é criticada. Tem uma relação de poder, não é? Tem uma relação de poder, entendeu? Então, as pessoas... o teatro é combatido também, assim, por dentro, porque isso, obviamente, vinha de crítica, da própria crítica, que está dentro do teatro também, num outro olhar, né? Olhar crítico, mas também difundia esse tipo que é uma forma de combate ao teatro efetivo, né? Ao teatro de transformação. O teatro político, né? Que não é partidário, então tem que ter também, existe essa diferença, que política não quer dizer que é partidária, né? Tem a política partidária, mas tem a política que é a macropolítica, etc. E eu acho que o teatro de vanguarda no Brasil, dos anos 70 e tal, é um teatro muito marcado pela política, né? Muito marcado. Você pega Guarnieri, eles não usam black tie. Opinião, o Teatro Opinião, o Teatro de Arena. Eram teatros ultrapolíticos desse ponto de vista, né? Que eles iam para dentro do que eu chamo de meter o dedo na ferida. E eles faziam. Por isso foram combatidos, os artistas perseguiam, foram apanharam. Bom, estava na época da ditadura, no período da ditadura no Brasil, né? Da ditadura militar, né? Que nós, inclusive, aqui vivemos, né? Claro, obviamente. E então, tudo isso, quer dizer, tem uma história por trás disso tudo, né? Na verdade, que é um país que viveu 30 anos, 20 anos, sei lá quanto, de ditadura militar. A impossibilitar. Olha, a gente brincava aqui no Brasil que era o seguinte, que a gente... 3 pessoas na rua já era comício. Não tinha gente na rua conversando. Sorocaba. Era proibido. Já era suspeito, já. O próprio gabinete de leitura que eu cito aqui, ali era um lugar de espionagem, sabe? Por sobre a gente. Então era perigoso se reunir ali, então. Claro que era. Nossa. E a gente ia, e metia as caras, e fazia. Os próprios frequentadores. Os próprios. Porque vizinhos também policiavam, sim, colegas de trabalho. Então o próprio vizinho era espião. Em escolas também, Poderia ser. E professores foram presos em salas de aula. Sim, olha aliás, só. eu tive meu professor, eu estava nesse lugar, Miguel Trujillo. Ele foi preso dentro do Ciências e Letras, e eu gritava para o Miguel, porque quando eu soube que o DOPS estava na porta, eu comecei a gritar para o Miguel, pula, pula do 2º andar, imagina. Mas era um desespero querer salvar meu professor de história. Grande professor. Grande professor. Não, e tem grande professor, magnífico. E o Miguel e o Aldo Vanucci, que nós conhecemos aqui em Sorocaba, é um grande para mim. Ele é um herói, porque o Aldo foi na porta da escola e falou para os homens do DOPS, só vão entrar aqui por cima do meu cadáver. Isso para mim... Que coragem. Foi uma formação para mim. Eu compreendi o que é a coragem humana ali, sabe? Vamos defender os nossos direitos. Nós temos o direito de existir e de ser. Então, eu fiquei muito, naquele momento, eu falei, meu Deus, que vida, que loucura. E eu ouvi o Aldo falar isso,
só se for por cima do meu cadáver. E, de fato, eles não subiram, deu o sinal, os alunos foram embora, todo mundo foi embora, e saímos nós, os alunos, que eram ligados, mais ligados ao Miguel, que vivia ali no gabinete de leitura, ele era o caso, né, dele, e ele foi preso. Me fez recordar o episódio naquelas veraneios. Me fez recordar o episódio da Guerra de Independência, em 1823 ou 24. Da Ana Angélica, a freira Ana Angélica. Infelizmente, ela acabou sendo assassinada. Assim, porque queria invadir a igreja. Felizmente, o Miguel não foi assassinado, mas foi torturado. E é isso. Aí voltou para cá, para Sorocaba, e ele vive aqui ainda e tal. E depois mataram o sobrinho do Aldo Vanucci, né? O Alexandre Vanucci, que era um sorocabano que estudava geologia. E que hoje, em homenagem justíssima a ele, tem uma praça. Tem uma praça, eu vou lá. Na Afonso Vergueiro. Afonso Vergueiro. Que todo ano tem uma homenagem para ele. Armando, essa última... Com Rua Amazonas lá, né? No final da Rua Amazonas, E tem pessoas que acham que as perseguições e prisões aconteciam só com as pessoas que eram muito famosas, mas não, podia acontecer com todos. Imagina. Não, tem gente que defende isso, né? Que defende a ditadura, imagina. Não, batiam na sua porta, arrebentavam a porta para te pegar. Como que alguém pode defender o fato de você ser vigiado o tempo inteiro, né? Como que alguém pode... O fato de você ser torturado, ter direito à tortura, o que é isso? Do que nós estamos falando? Então, é a desumanidade, a selvageria, né? No lugar do contrário disso. A desumanização. Da desumanização. Ou seja, você não vê aquilo como humano. O que me deixa mais triste é o que os tiranos acham que é isso. Fazem antes de exterminar. Desumanizam. Não basta morrer, tem que sofrer. Não estão chamando... Essa é a teoria, né? Esse ditador dos Estados Unidos chamou de animais os iranianos. É uma desumanização para antecipar o que ele quer fazer. Acabar com o Irã. E assustando todo o planeta. Mas o Irã não é bobo. Me deixa mais triste. Não é. O Irã tem mais de 6 mil anos na Terra. Irã. É uma civilização. É uma civilização milenar. E sabe, o que me deixa mais triste é que pessoas que defendem isso são pessoas muito próximas, são pessoas até da família. Isso que me deixa triste. A gente tem que conviver com isso. Eu tenho uma leitura cruel sobre isso. É uma leitura que não aprendi em nenhuma escola, é uma leitura da vida. Fenômeno do chicote. Muita gente ama o chicote e adora a mão que impunha o chicote. No outro, né? No outro. Não em si mesmo, né? Não em si mesmo. Se sentem, eu não tenho dúvida que se sentem representados. Eu identifico esse sentimento no ser humano e por isso daí advém o título do meu livro, O Ódio Solto no Pasto. É maravilhoso. O ódio solto no pasto. Com isso, era hoje lembrando lembrando que o livro é esse mesmo. Lembrando que o tempo passa muito rápido e a gente vai ter que encerrar. Exatamente, ele está me dando um toque aqui. Exatamente. Eu preciso falar do nosso trabalho também, que é muito importante. Não vai dar tempo, a gente vai voltar. Não, pode? Então, pode falar, Pudim? Pode? Então vamos falar. Nós temos 5 minutos. Tá bom. Então a gente tem mais uns 5 minutos. Você realiza um trabalho no Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba, que é um ateliê. Né? Como é que é o ateliê de arte têxtil das mãos e o pensar? Como é que é isso? Então, é uma ideia que a gente teve, eu e a Silvana, de criar um espaço para mulheres, né? Onde o fazer e o pensar estivessem juntos. Essa ideia. O que é pensar? Pensar no mundo, nas coisas, na arte, na filosofia. Quer dizer, deixar a existência do pensamento se colocar diante de nós, entre nós, por nós, né? Então, isso E também acho que é um lugar de trazer um pouco a consciência de tudo isso que a gente conversa aqui e tal. E aí nós começamos esse trabalho, né? Graças ao sindicato que nos ajudou a criar esse lugar, esse espaço para essas mulheres. Então, elas se inscrevem, é gratuito. O curso não é curso exatamente, mas é uma coisa contínua, ad eterno, vamos dizer assim,
que é todas as terças-feiras no sindicato, das 15 às 17 horas. São 2 horas de trabalho, porque depois fica muito mais tempo, não daria. Acho que então 2 horas é um tempo muito bom. Mas pode ficar um pouco mais, etc. Isso não é um problema. E que aí a gente constrói coisas artísticas a partir do têxtil. Então, esse é o projeto. Você está com um exemplo. É uma arte feita lá, né? Várias estrelas tridimensionais. Então, isso aqui é uma arte popular, no caso, né? É um objeto da artesania popular, que envolve muitas histórias. Isso existe há mais de 200 anos no Brasil, que é feito por mulheres, e antigamente, segundo consta a história e tal, elas cortavam os tecidos de roupa de criança, que ia jogar fora, porque já estava velho e tal, cortavam os pedacinhos, e uma das histórias, e fazia essa estrela. Depois dava para a criança, ou para brincar, enfim, para guardar e tal. A outra história é que eram cofrinhos da economia doméstica das mulheres. Então, ela, para fazer a economia dela, ela deixava uma parte aberta, que ninguém sabia disso aqui, e jogava o dinheirinho ali, que ela guardava toda semana, ou todo mês, etc., e ninguém podia saber que aquilo era um cofre. Né? Então, a história é bonita, né? Bonita, linda. Sim. É linda a história. E elas que fabricavam isso. É difícil de fazer, eu achei. Você corta o papelão, tem que cortar tudo. Demora mais ou menos quanto tempo para fazer? Eu demorei uns 3 dias para fazer. Esse foi eu que fiz, né? Mas elas estão fazendo agora. Nossa, mas trouxe, bonito. Inclusive, muito bonito. Eu vou ter aula agora e vou mostrar para elas. E é bonito, né? Sim, e tem outros trabalhos assim nesse sentido lá. Isso pode ser pendurado. Bom, então, mas aí a gente faz toda semana a gente semana muda a proposta. Toda semana é um projeto, assim. Tem um projeto, e então elas bordam, desenham. Então, quando a Silvana veio aqui, ela mostrou vários, em fotos aqui, mostrou vários projetos feitos lá. Exato. Pô, bem legal, né? Ela falando da Silvana Sarti. A Silvana que veio aqui, a Silvana Sarti. Foi linda a entrevista dela, eu vi, muito legal, Então, e é esse trabalho que a gente faz lá. A gente agradece muito, né, ao sindicato, as pessoas, ao Paulinho, as pessoas que estão envolvidas nisso. Paulinho do transporte. Do transporte, que aceitou. E aí vem as mulheres que são ou mães ou mulheres dos motoristas de ônibus e tal. Enfim, é aberto ao público, não é paro só. Pode chegar chegar lá do sindicato. Toda mulher pode vir. Então não precisa e se homem inscrever. também. Então só chegar lá e fazer. A gente gostaria muito que os homens viessem, porque essa coisa da humanidade é importante. Que a arte... Então, eu e o Araújo fomos lá uma vez, lembra? Então, você foi falar do seu livro. Falei lá. dos meus livros. Isso aí, muito legal. Foi muito bom. Então, esse é um dos trabalhos aqui, né? Eu faço aqui em Sorocaba, junto com a Silvana Sarti, que é uma grande companheira, uma grande artista maravilhosa. Show, bem legal. Legal. Bom, então, agora a gente pode... Você tem mais algum... Não, um dia a gente volta aí para falar do teatro, Exatamente. porque nós ficamos muito na coisa da política. Não, vamos voltar aqui, vamos voltar a se reunir aqui, com certeza. No futuro tem a ver próximo. Como a gente concluiu com o teatro. Porque aquilo lá, né, política, segunda, terceira temporada, aquela série de segunda, terceira temporada, quarta temporada, e assim vai. Então vamos aproveitar, sempre, quando a conversa é boa, é sempre difícil terminar. Isso é sinal de que a conversa é boa. A conversa é boa. Mas você tem um tempo, tem um próximo programa que chega. Quem sabe, né? A gente volta aí. Não, com certeza. Aí, eu vou pedir para você se dirigir para essa câmera para fazer suas despedidas, por favor. Divulgar suas redes sociais, suas peças teatrais. Bom, eu não sei, eu não sei muito o que dizer, mas queria agradecer a vocês dois, né? A todos vocês. Como é o nome dele? Rodrigo Pudim. Rodrigo, Pudim, tá. Agradecer por esse momento. Acho que é importante a gente conversar, falar, né? Esclarecer coisas e tal. Mas o que eu acho que eu queria falar de novo um pouco sobre um tema que me toca muito, né? Que eu acho que é o feminicídio outra vez. E
em nome de todas as mulheres mortas, eu queria... Você falou, estava lembrando, perguntando, você está trabalhando uma peça. Estou fazendo né? uma peça sobre isso, E lá em São Paulo, né? No Teatro Casa das Utopias. Tem título já ou pode Ainda ser não dito? tem, não tem. A gente está formalizando a peça. Que nome bonito da casa, Casa das Utopias. Casa das Utopias, Teatro Bonito. Casa das Utopias. E então está sendo importante fazer e muito difícil também, porque esse tema não é brincadeira. Não é. Então eu queria deixar aqui isso, assim, vamos cuidar das nossas mulheres, né? Da segurança, da vida delas. Que mensagem legal, importante, necessária. Uhum. Isso. É uma das necessidades que a gente tem para transformar mais esse mundo hostil num mundo melhor, né? Uhum. É isso. Lucas, e você? Bom, queria agradecer a Ângela pela presença, ao Pudim, a toda a equipe aqui do Estúdio 48, agradecer a todos pela presença, convidá-los a seguir nossas redes sociais, o Estúdio 48, Pense Comigo, e agradecer a todos e até o próximo programa. Lembrando, Araújo, para dar aquele recado lá, aquela informação muito importante sobre o nosso programa daqui para frente. Próxima semana, a partir da semana que vem, haverá uma mudança de dia e de horário. Atualmente, esse programa é transmitido ao vivo às terças-feiras, às 13h30. A partir da semana que vem, será às quintas-feiras, às 15h30. Até combina, quinta e 15. Quintas-feiras, às 15h30. E eu espero que vocês estejam com a gente também. Então, pessoal, até a próxima quinta-feira. Ok, muito obrigado. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Prazer estar